Graça e paz para todos. Meus amados e ouvintes da Palavra de Deus, nesta tarde, eu gostaria tão somente de deixar uma breve reflexão da Palavra de Deus, que está no livro segundo escreveu São Lucas, no capítulo 8 e no versículo 22 e no versículo 23, para a gente meditar na poderosa Palavra de Deus. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Meus queridos, eu li aqui uma porção da Palavra de Deus que fala que Jesus ele entra no barco junto com os seus discípulos. E ali, meus queridos, Jesus ele ordena: passamos para outra banda do lago. Então, os discípulos, eles obedeceram ao Senhor. Eles começaram ali a guiar aquele barco. Só que Jesus estava cansado e ele começa agora a dormir na polpa do barco. Ele começou ali a adormecer, que ele estava ali com muito sono. E diz a palavra de Deus, meus queridos, que sobreveio uma grande tempestade. E essa tempestade era uma tempestade forte, era uma tempestade de vento. O barco, meus queridos, no meio daquela tempestade, ele virava para um lado, virava para o outro lado, ele ficava balançando, as águas começavam a entrar dentro do barco, os discípulos não tinham o controle do barco, eles não tinham, aleluia, o controle daquela situação. E ali, meus queridos, eles tiveram que chamar Jesus, para que Jesus acalmasse ali aquela tempestade. E quando eu estava meditando nesta palavra, meus queridos, uma das coisas que eu comecei a observar é logo no início dessa mensagem, no capítulo 22, que quando Jesus entra naquele barco, Jesus ordenou aos discípulos: olha, passamos para outra banda do lago. Só, meus queridos, que o inimigo, ele não quer que a gente, meus queridos, chegue do outro lado. Porque do outro lado tem a bênção, do outro lado tem a vitória, do outro lado tem promessa, do outro lado tem azeite, do outro lado tem renovo, do outro lado tem alívio, tem consolo. Ele não quer que a gente, meus queridos, chegue do outro lado. É o lado que Jesus quer que a gente chegue. Então, meus queridos, você pode observar direitinho que o inimigo faz de tudo para que você não avance, para que você pare. Você pode observar, meus queridos, que os discípulos, eles não tiveram outra alternativa a não ser acordar Jesus. Se você observar direitinho, no meio de uma tempestade, um pescador com toda a sua experiência, ele só tem duas opções. Diante da tempestade, o que é que ele faz? Uma das opções é soltar as âncoras, esperar a tempestade passar para prosseguir a viagem depois que aquela tempestade passa. E a outra opção é recuar, é voltar, porque se não tem como prosseguir, essa é uma das opções, é voltar. Então, meus queridos, tudo que o inimigo quer é que a gente recue, que a gente não avance. Por quê? Porque o inimigo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Uma coisa, meus queridos, quando está dando certo na nossa vida, o inimigo faz de tudo para atrapalhar, faz de tudo para colocar pedra de tropeço. Você pode observar que quando uma coisa está dando errado, ele está nem aí. Já está tudo errado, está dando errado, está do jeito que eu quero, mas não. Mas quando uma coisa está dando certo, você está andando certinho nos caminhos de Deus. Quando Deus manda fazer, nos manda a gente fazer algo e a gente começa a fazer, ao inimigo começa, meus queridos, a colocar pedra de tropeço, começa a colocar tempestade,
para que você pare, para que você não desista, aliás, para que você desista, para que você não avance. Você pode observar direitinho que quando Neemias ele começou a construir, meus queridos, aquele muro, para que os inimigos não viessem ali invadir a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém estava com os muros derribados, os inimigos entravam facilmente. Quando eles começaram ali a construir aqueles muros junto com Neemias, que Neemias ali convocou o povo ali, aqueles israelitas, o inimigo se levantou, meus queridos. Por quê? Porque ele viu que as coisas estavam dando certo. Eles viu que Neemias, junto com o povo, estava ali fechando aquelas brechas, estava ali construindo aquele muro. Aí o inimigo se levantou, disse: não, eu vou colocar pedra de tropeço, eu vou levantar Tobias e Sambalate para não deixar eles construir aquele muro. Meus queridos, olha só o que aconteceu. Aqueles inimigos de Neemias, Tobias e Sambalate, eles começaram ali a tirar pedra em Neemias, eles começaram a zoar da cara de Neemias, dizer que se vocês levantar esse muro, tão somente uma raposa vai vir, vai derrubar. Meus queridos, porém, Deus ele estava com Neemias, Neemias estava com Deus. Neemias não deu ouvido às palavras daqueles inimigos e ele continuou ali a construir aquele muro e disse: estou fazendo uma grande obra de tal maneira que não posso parar. E o inimigo, meus queridos, caiu por terra, porque aquilo, meus queridos, que Deus manda a gente fazer, aquilo que Deus está presente na nossa vida, irmão, se Ele manda a gente fazer algo, se Ele está do nosso lado, se Ele está conosco, não tem capeta do inferno que venha impedir o trabalhar de Deus. Amém? E a palavra do Senhor aqui nos fala, meus queridos, que a tempestade era grande. Eles não tinham outra opção, então eles começaram agora a acordar o mestre e disse: nos socorre, porque nós estamos em perigo. Meus amados, muitas vezes é necessário a gente incomodar Jesus, porque somente Ele é que pode resolver os nossos problemas. Somente Ele, meus queridos, é que pode dar um jeito numa situação que eu e você não pode dar jeito. Então, o que foi que Jesus fez? Imediatamente, conforme aqui está no capítulo 8 e no versículo, aleluias, 25, a Bíblia vai dizer que Jesus disse primeiro assim: onde está a vossa fé? E eles, temendo, disse-lhe uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Ou seja, Jesus primeiro, disse ali para aqueles discípulos: onde está a vossa fé? Disse que eles eram homens de pequena fé, porque se Jesus tinha dado a ele autoridade para ele pisar em serpentes, Jesus disse também que milagres maiores do que o deles, eles também poderiam fazer. Então, eles deviam tomar uma atitude ali e, através da fé dele, repreender ali aquele vento, aquele mar. Só que eles esqueceram dos ensinamentos que Jesus falou para eles. Isso é até normal. Na nossa caminhada, muitas vezes, a gente está tão aflito, tão desesperado, que muitas vezes a gente se esquece das coisas que Jesus fala ao nosso coração. E diz a Bíblia que Jesus repreendeu aquela tempestade, repreendeu aquele vento que estava ali em fúria. E quando os discípulos viram aquilo que Jesus fez, repreendendo aqueles ventos e aquela tempestade, eles disseram: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Olha, meus queridos, isso aqui é muito forte, porque tem coisas, irmãos, que só Jesus faz.
Amém? Porque tem coisas que aos nossos olhos é impossível, mas para Deus a Bíblia diz que nada é impossível. Se você não pode repreender uma tempestade na sua vida, as coisas que está dando ao contrário, as tempestades do embaraço, do desamor, as tempestades das perseguições, as tempestades do disse-me-disse, as tempestades da afronta, se você não pode repreender, meus queridos, então clame ao Senhor, incomode a Ele, que com certeza todas as tempestades que se levantar sobre a tua vida e sobre a minha vida, Jesus repreende, porque para Deus nada é impossível. Amém, meus queridos? Que fique esta breve reflexão da palavra do Senhor para mim e para a tua vida, e que Deus nos abençoe.